O Brasil está vivendo momentos terríveis. Josiane Gildo, bom dia. Ontem começou o julgamento do Bolsonaro e de outras pessoas aí incluídas no tal golpe, o ato golpista. Só que enquanto a gente tinha aquele circo armado do julgamento, o Tagliaferro, que é o ex-chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, ele fez várias denúncias para os senadores sobre os arquivos de 8 de janeiro. Então, essa história do 8 de janeiro, gente, eu acompanhei todos os detalhes da época. Todos. Mostrei aqui várias imagens, mostrei aqui várias coisas que aconteceram no 8 de janeiro. As imagens que desapareceram, que foram apagadas, os esquemas que foram armados para o dia 8 de janeiro. Tive a oportunidade de conversar com pessoas, inclusive aqui de Leme, que estão presas, condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de prisão, por estarem lá em Brasília, pessoas que até eu conheço, trabalhador. A gente vê pessoas sendo condenadas a 15, 16, 17 anos, senhoras, idosos. Não nos esqueçamos do Pezão, que morreu pedindo para que saísse porque estava com problema de saúde e ninguém fala mais nisso. E agora, se a gente acompanhar o que acontece em países comunistas, é o que vem acontecendo no Brasil. Calam aqueles que são contra esse comunismo instalado no Brasil, porque o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou quando o ministro que sumiu com as imagens, que disse que as imagens sumiram, o ministro que foi colocado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que declarou ser comunista, o Flávio Dino, que foi colocado lá pelo Lula, que comemorou. Agora temos um ministro comunista no Brasil. O que a gente vem vivendo nesse país nos últimos anos não é brincadeira. A censura foi instalada no Brasil. Hoje tudo que você fala sendo contra o que vem acontecendo no Brasil, a gente sinceramente tem até medo de falar. A gente toma cuidado com o que fala hoje, porque a gente sabe o que pode acontecer nesse país em que a liberdade de expressão não existe mais. Falar a verdade no Brasil hoje é complicado. Mas o Tagliaferro, ex-chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, ontem eu peguei alguns trechos, ele fez várias denúncias para os senadores sobre os arquivos de 8
de Janeiro. Nós vamos acompanhar agora trechos da participação do Tagliaferro no Senado. Prestem bem atenção em tudo o que ele fala. Tudo. Se não é assustador o que vem sendo feito no Brasil hoje. Sim, era enviada por WhatsApp, ou se era encaminhado em e-mail pessoal. Não, era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto o juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram enviados pelo Capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Tagliaferro, o senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF para monitorar cidadãos e emitir certidões positivas sem provas materiais? Se sim, pode apresentar atas, ordens escritas ou mensagens, WhatsApp, audiências de custódia que autorizaram legalmente essa estrutura? Essa é a minha primeira pergunta. Confirmo sim, e de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui, e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual Procurador-Geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser, nesse momento, tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho pouca lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através de seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse.